Prévia da inflação oficial do país desacelera em janeiro, mas alimentos ainda pressionam. E você vai ver ainda. No Fórum de Davos, na Suíça, Donald Trump reforça a postura de América primeiro e convida empresários a produzirem nos Estados Unidos. Caso contrário, terão de pagar tarifas para comercializar no país. E ainda, investigação aponta que carne estragada nas enchentes do Rio Grande do Sul foram vendidas como produto nobre do Uruguai e comercializada em todo o país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, sexta-feira, dia 24 de janeiro. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E nesta quinta-feira, o Brasil recebeu uma grande notícia para o cinema nacional. O filme Ainda Estou Aqui foi indicado para concorrer a 3 troféus do Oscar deste ano: melhor filme estrangeiro e melhor atriz. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 2 de março em Los Angeles. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. No filme, o público acompanha a transformação da mãe do escritor, uma dona de casa dos anos 1970, mãe de 5 filhos, em uma das maiores ativistas dos direitos humanos do país após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello. A indicação ao Oscar nesta quinta-feira acontece 2 dias após o 54º aniversário da data estimada pela Comissão Nacional da Verdade para o assassinato de Rubens Paiva pela ditadura, no dia 21 de janeiro de 1971. O processo que apura as circunstâncias da morte do ex-deputado ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Caberá à Corte definir se a ação penal contra os militares acusados da morte do político pode ou não prosseguir. O longa recebeu 3 indicações: melhor filme, atriz e filme internacional. Esta é a primeira vez que um longa brasileiro recebe a indicação de melhor filme na maior premiação do cinema mundial, que ocorre no dia 2 de março, em Los Angeles. O filme Emília Pérez, drama musical francês, foi o maior destaque, com 13 indicações. O segundo mais indicado foi O Brutalista, com 10 menções. Em entrevista, a artista disse que não assistiu às indicações. Como seu nome é Torres, o sobrenome dela sempre vem ao final. Ela estava no quarto quando o marido Andrusha Waddington, diretor e produtor de filmes brasileiros, e o filho deles Joaquim subiram ao quarto e falaram. Nanda rolou durante a entrevista. Ela celebrou a indicação e as do filme ao prêmio e relembrou a importância da personagem que interpretou. Eunice Paiva. Ainda Estou Aqui já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas, se tornando o maior sucesso do cinema latino-americano. Em 2024, foi premiado no Festival de Veneza, deu a Fernanda Torres o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e ainda concorre como melhor filme de língua não inglesa no BAFTA. Até esta edição, o Brasil já tinha sido indicado a prêmios do Oscar em 13 cerimônias, considerando filmes nacionais e coproduções com outros países. Foram várias categorias, mas o Brasil nunca ganhou uma estatueta. E agora a gente fala de economia, porque a prévia da inflação oficial do país desacelerou em janeiro, mas os alimentos ainda pressionam. Já o grupo da habitação recuou e ajudou a conter o índice geral do mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,11% nos preços em janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Apesar da alta, o resultado representa uma desaceleração em relação ao observado em dezembro, quando registrou alta de 0,34%. Mas o número ainda está bem acima do esperado pelo mercado, que previa uma deflação de 0,02% para o mês. Com o resultado, o IPCA 15 começou 2025 com uma alta acumulada de 4,50% em 12 meses, que também representa uma desaceleração em relação aos 4,71% registrados em dezembro do ano passado. O indicador está no limite da meta estabelecida pelo Banco Central. O resultado foi mais uma vez pressionado pelo aumento nos preços de alimentação e bebidas. Segundo o IBGE, o grupo apresentou um avanço de 1,06% no mês.
Outro destaque de alta ficou com o Grupo Transportes, que subiu 1,01% no período. A única taxa negativa veio do Grupo Habitação, que recuou 3,43% e ajudou a conter o índice geral no mês. Como a gente viu na reportagem, a alimentação foi responsável por um dos maiores impactos sobre a inflação de 2024. Por conta disso, o presidente Lula convocou ministros para discutir nesta manhã medidas que possam contribuir para abaixar o preço dos produtos. Pedra no sapato do governo desde o ano passado. As altas nos preços dos alimentos estão na mira do governo, que busca adotar medidas para baixar custos. O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais impactou na inflação de 2024, com alta de 7,69% em 12 meses e contribuiu com 1,63 pontos percentuais. Desde as reuniões do ano passado, o governo diz que entre os fatores que levaram o custo da comida estão os eventos climáticos extremos que atrapalharam a produção de alimentos do país, o que refletiu no aumento dos preços. A alta do dólar nos últimos meses também tem um impacto significativo na inflação. Isso porque o índice afeta diretamente os valores de produtos do Brasil, especialmente dos bens essenciais. Já na primeira reunião ministerial do ano, Lula fez um lembrete aos ministros da importância de buscar a diminuição dos preços dos alimentos. A tendência é que os ministros ajustem os últimos pontos antes de anunciar quaisquer medidas sobre o assunto, mas eventuais divulgações devem ficar para depois. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu para uma plateia lotada em videoconferência. Ele convidou os empresários a produzirem nos Estados Unidos. Caso contrário, terão que pagar tarifas para vender os seus produtos no país. Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o poder da inteligência artificial é um dos temas que dominam as discussões este ano. Bilhões de dólares estão sendo investidos por gigantes da tecnologia, mas muitas pessoas também estão levantando a voz contra os riscos que isso poderia representar se a governança dessas empresas não seja regulamentada. Hoje, em videoconferência, mostrando-se à vontade e bem-humorado, o presidente Donald Trump prometeu transformar os Estados Unidos na capital da inteligência artificial e das criptomoedas e cortar impostos no que se chama de uma nova era de ouro. O presidente americano disse que exigirá a queda imediata da taxa de juros e que outros países deveriam seguir o exemplo. Em seu pronunciamento, ele pediu que a Arábia Saudita e a OPEP reduzam o custo do petróleo. Em seu amplo discurso, o presidente americano fez uma ligação entre a guerra na Ucrânia e os preços do petróleo. Ele disse que pediria à Arábia Saudita e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo que reduzisse os preços do petróleo. Se o preço caísse, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente. Em meio a uma série de exigências, Donald Trump ameaçou os empresários reunidos no Fórum de Davos. Ele disse que as empresas devem fabricar seus produtos nos Estados Unidos se quiserem evitar tarifas, alertando que, caso contrário, terão que pagar tarifas para vender seus produtos no país. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fabricar seu produto na América e nós lhe daremos um dos impostos mais baixos de qualquer nação do planeta. Estamos reduzindo-os substancialmente, mesmo com os cortes de impostos originais de Trump. Mas se você não fabricar seu produto na América, que é a sua prerrogativa, então muito simplesmente você terá que pagar uma tarifa de valores diferentes, mas uma tarifa que direcionará centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares para o país. Nosso tesouro para fortalecer nossa economia e pagar reduzindo a dívida. O magnata ainda aproveitou para lembrar que o novo governo só reconhece a existência de dois gêneros, masculino e feminino.
Existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e não teremos homens a participar em desportos femininos, e as operações transgênero que se tornaram moda ocorrerão muito raramente. Esta é a 3ª vez que Donald Trump participa do fórum em Davos. Desta vez, ele falou ao vivo por telão no púlpito presidencial, usando o brasão da águia americana como pano de fundo. E o presidente americano Donald Trump disse que seu governo apelará da decisão de um juiz federal que bloqueou temporariamente a sua tentativa de restringir a cidadania por nascimento. Também, nesta quinta-feira, o republicano assinou um decreto para desclassificar os arquivos sobre os assassinatos do presidente John F. Kennedy, de seu irmão Bob Kennedy e do líder dos direitos civis Martin Luther King. O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira que seu governo vai apelar da decisão de um juiz federal que bloqueou temporariamente sua tentativa de restringir a cidadania por nascimento. Obviamente vamos apelar, e não há surpresas com esse juiz. O juiz John Cofanor afirmou que a ordem assinada por Trump é flagrantemente inconstitucional. Também nesta quinta-feira, o presidente americano assinou um decreto para desclassificar os arquivos sobre os assassinatos do presidente John Kennedy, de seu irmão Bob Kennedy e do líder dos direitos civis Martin Luther King. Os arquivos nacionais publicaram nos últimos anos dezenas de milhares de documentos relacionados com o assassinato do presidente Kennedy, mas retiveram milhares, alegando preocupação com a segurança nacional. Na última publicação, em dezembro de 2022, afirmaram que 97% dos registros de Kennedy, de um total de 5 milhões de páginas, já haviam se tornado públicos. O assassinato ocorreu em 22 de novembro de 1963. E veja a seguir, polícia diz que frigorífico maquiou carne estragada nas enchentes do Rio Grande do Sul e reembalou como produto nobre. E agora, antes do intervalo, imagens ao vivo de Graxo Cardoso, no estado de Sergipe, 32 graus. Voltamos já. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 15 minutos para o meio-dia. E olha só essa notícia. A polícia diz que um frigorífico do Rio de Janeiro maquiou a carne estragada do Rio Grande do Sul e reembalou como produto nobre do Uruguai. A proteína foi vendida para açougues e mercados de todo o país. A investigação sobre o caso das 800 toneladas de carnes que ficaram submersas durante a enchente histórica do Rio Grande do Sul aponta que a empresa Tem de Tudo Salvados vendeu peças estragadas, como se fossem nobres e vindas do Uruguai. A empresa, que é de Três Rios, no Rio de Janeiro, acabou repassando carnes para o mesmo frigorífico que vendeu material podre, que deveria ter sido transformado em ração de animal. Segundo a polícia, a carne foi lavada para retirar os resíduos de lama e colocada nas caixas que simulam marca uruguaia. Uma peça de picanha do mesmo lote ainda estava sendo comercializada na empresa investigada. A investigação mostrou que a carne foi maquiada e vendida como própria para consumo. A polícia descobriu também que a Tem de Tudo Salvados lucrou muito com o esquema. Segundo as notas fiscais, a carne boa estava avaliada em torno de 5 milhões de reais, mas a empresa comprou as 800 toneladas estragadas por 80 mil reais. Pelo menos 4 pessoas já foram presas.
A própria empresa que realizou a venda procurou a polícia para dizer que notou ter comprado a carne estragada de volta, como se estivesse boa e própria para consumo humano. Segundo a polícia, essa peça em questão foi vendida para um frigorífico de Nova Iguaçu, que por sua vez revendeu para empresas de Minas Gerais. Por uma coincidência, a carne acabou sendo oferecida de volta para o produtor de Canoas, onde tinha ficado meses debaixo d'água. O produto chegou ao Rio Grande do Sul com aspecto de podre. Pelos lotes nas embalagens, o produtor que tinha pedido a carne notou se tratar do mesmo material. Que absurdo, hein? Agora a gente muda de assunto porque quase 10 mil motoristas que viajaram para o litoral norte de São Paulo no fim do ano passado ainda não pagaram as tarifas de pedágio sem cancela. Após o prazo, eles serão multados e perdem 5 pontos na carteira de motorista. O pedágio sem praças de pagamento estreou há menos de 2 meses na rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo. Desde então, a expedição que administra a pista já constatou que 9.956 motoristas passaram pela praça. Só na primeira semana de funcionamento do Free Flow da via, em novembro, foram 7.400 inadimplentes registrados. Atualmente, a Tamoios conta com apenas um ponto de cobrança grátis Flow, situado próximo ao quilômetro 13 do novo contorno sul, em Caraguatatuba. A tarifa é de R$ 5,20. O sistema Fluxo Livre utiliza câmeras e sensores de rádio que ficam instalados na pista. Carros que usam tags pagam a tarifa automaticamente. No caso dos veículos sem os adesivos eletrônicos, a cobrança é registrada pelas câmeras, que leem as placas dos veículos. O condutor, então, precisa obrigatoriamente baixar o aplicativo ou acessar o site da rodovia depois da viagem para quitar o débito. Após cadastrar os dados do automóvel, é possível conferir a cobrança e pagar via Pix ou cartão de crédito. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo, o motorista é multado em R$ 195 e leva 5 pontos na CNH para cada passagem em débito. As rodovias têm obrigação de instalar placas ao longo do trajeto, alertando para a existência do Free Flow e informando onde pagá-lo. Na internet, por outro lado, vários usuários reclamam que seria uma exigência tecnológica excessiva. Olha, atenção, a Receita Federal liberou a consulta ao lote da Malha Fina de janeiro, que contempla restituições residuais de anos anteriores. Só no ano passado, cerca de 268 mil contribuintes que caíram na Malha Fina e regularizaram as pendências com o fisco vão receber 864 milhões de reais. Desse total, 402 milhões de reais vão para contribuintes com prioridade no reembolso. Os valores das restituições são creditados exclusivamente em contas bancárias das pessoas, dos contribuintes. E a obrigação de uso de extintores de incêndios nos carros pode voltar neste ano. O projeto, que já foi analisado em 2 comissões, está pronto para ser votado no plenário do Senado. O plenário do Senado pode votar neste início de ano o projeto de lei que retoma a obrigatoriedade dos extintores de incêndio em automóveis. A proposta já foi examinada em 2 colegiados do Senado. Em novembro do ano passado, a matéria recebeu o parecer favorável do senador Eduardo Braga, na Comissão de Fiscalização e Controle. Antes disso, em 2019, a Comissão de Assuntos Econômicos havia decidido pela rejeição do texto. O extintor de incêndio a que se refere o projeto é do tipo ABC. Ele contém um pó químico indicado para combater incêndios da classe A, de materiais sólidos como plástico, madeira e tecido. Da classe B, que inclui líquidos inflamáveis como gasolina e álcool, e da classe C, dos equipamentos elétricos energizados com bateria e fio elétrico. A obrigatoriedade dos extintores em carros de passeio e veículos utilitários foi extinta em 2015, por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Na época, uma das razões apresentadas para a decisão foi a evolução técnica dos sistemas de segurança. Apesar disso, os extintores continuam sendo exigidos em caminhões, veículos de transporte de produtos inflamáveis e de transporte coletivo.
E antes de encerrar esta edição, de uma maneira bem especial, a gente destaca a cidade de São Paulo, que completa amanhã, neste sábado, 471 anos. A grandeza, a riqueza cultural fazem da capital um ícone brasileiro. Acompanhe a nossa homenagem. O principal centro financeiro da América Latina, a cidade de São Paulo, ou simplesmente Sampa, como é carinhosamente chamada pelos paulistanos, completa neste 25 de janeiro 471 anos de vida. Não é à toa que é a maior metrópole do continente e a mais populosa do Brasil. Nesse período, a capital paulista não perdeu tempo e vem crescendo e se desenvolvendo a cada ano. Com um território que ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a capital abriga mais de 12 milhões de habitantes. Apesar de tanta grandeza, São Paulo só foi elevada à categoria de cidade em 11 de julho de 1711, quase 2 séculos após ser reconhecida como vila. E com o passar do tempo se tornou um dos maiores centros urbanos do hemisfério sul do planeta. Além disso, a mistura de habitantes descendentes de outros países e de diferentes regiões do próprio Brasil faz o município ser reconhecido por sua riqueza cultural. Com isso, a cidade atrai visitantes do mundo todo pela intensa vida noturna e por sediar importantes eventos nacionais e internacionais. Tem São Paulo para todos os gostos, entre suas festas, parques, restaurantes, teatros, avenidas, centros comerciais, museus e outros tantos cantos paulistanos. De compras a casas noturnas, é grande a lista de opções de lazer, diversão e passeios. Por tantas opções, a cidade é um convite ao turismo com a garantia de se apaixonar por São Paulo. Parabéns, São Paulo! E olha, antes de encerrar, nós vamos agora com uma câmera ao vivo da avenida mais famosa de São Paulo. Adivinha? Avenida Paulista. É uma visão de cima, que a gente tem uma panorâmica da área do MASP na Avenida Paulista, com o Parque Tenente Siqueira Campos logo atrás. E a gente se prepara para o aniversário da capital, que é amanhã. O dia vai ter o final da Copinha às 10 horas da manhã, na reinauguração do Pacaembu. Ainda diversos shows e eventos culturais acontecendo, inclusive na Avenida Paulista e no MASP, com visitação gratuita e leituras dramáticas no novo prédio anexo do Museu de Arte de São Paulo. E assim encerramos esta edição. Tem tempo meio nublado, né? Mas ainda assim não tira a beleza da capital paulista. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana.